Boa noite, somos do Grupo de Pesquisa Projeto Temático PUC de São Paulo, PIPEC Vida Urbana, Desigualdades e Repercussões da Covid-19 na Metrópole de São Paulo. As manifestações estético-culturais da periferia de São Paulo e a produção literária periférica em período pandêmico são discutidas em seu terceiro eixo nesse grupo. Eu sou Damásio Marques, do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Estou aqui também com Newton Fernandes, da Comunicação e Semiótica, e a professora Maria Aparecida Junqueira. Nosso convidado para a conversa de hoje é o produtor cultural Eleilson Leite. Ele é graduado em História pela FEFELESH USP e mestre em Estudos Culturais de Artes, Ciências e Humanidades também da USP. Exerce o cargo de coordenador cultural da ONG Ação Educativa. É autor de vários artigos sobre políticas públicas culturais. Esteve à frente da coleção Literatura Periférica, da Global Editora, e organizou o livro Grafite em São Paulo, Tendências Contemporâneas. Saudações, Eleilson, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite para participar desse projeto. E para começar, eu queria que você contasse um pouco sobre sua trajetória acadêmica e de produção cultural, que, ao que parece, se mistura um pouco, não? Bom, boa noite, professor Damásio, Newton e professora Maria Aparecida Junqueira. Obrigado pelo convite, pela iniciativa de fazer esses registros e adensar, o debate sobre temas assim urgentes para a sociedade, Bom, então eu tive uma formação de graduação em História e nos anos 80, no final, entrei na graduação em 88, me formei em 92 e só fui fazer o mestrado em 2012, então, 20 anos depois, Porque eu me senti atraído pela proposta dos estudos culturais, que é um programa da EASH, da Escola de Ciências e Humanidades da USP, que é o campus leste da USP. Aí eu já há algum tempo eu vinha desejando fazer um mestrado, uma reflexão mais aprofundada, especialmente sobre a literatura, mas sobre a cultura na periferia de modo geral. E encontrei no programa Estudos Culturais uma boa oportunidade para fazê-lo, Concluí esse mestrado em 2014. Me vi tentado a ingressar no doutorado na sequência, por meio de convite do meu orientador, mas na teoria literária, na FEFELESH. E não era bem o que eu queria, assim, eu abordo literatura, mas abordo de modo interdisciplinar, Então, eu estou aguardando o doutorado nos estudos culturais para dar sequência à minha formação acadêmica, Eu não tenho pretensões de carreira acadêmica, E não tenho pretensões de lecionar, nem de seguir em pesquisa, Então, é mais um desejo, uma necessidade de ter uma reflexão aprofundada, de estudar, E ter mais propriedade sobre do que é o meu objeto de trabalho. Essa minha ação educativa, ela tem um traço, de importante na sua constituição como instituição de pesquisa também. Ela é reconhecida no CNPq, sempre foi dirigida por pessoas de elevada graduação, elevada titulação, digamos assim, Entre eles o Sérgio Haddad, que coordenou a pós-graduação de educação da PUC, inclusive por muitos anos. Recentemente ele criou e coordenou a pós-graduação em educação da Universidade de Caxias do Sul. Hoje, se eu não me engano, ele não está mais em nenhuma atividade assim de acadêmica, Mas tem uma atuação muito importante como intelectual, Então, a ação educativa sempre me estimulou, ela tem um programa que estimula e beneficia os funcionários que entram, resolvem fazer mestrado e doutorado, então eu também tenho esse estímulo permanente por parte da ação educativa, mas é para essa finalidade, não pretendo ser pesquisador, tampouco dar aula, eu vou dar sequência à minha atividade acadêmica por uma questão de gosto pelo estudo, E por necessidade de me qualificar.
para o meu trabalho. Então, quando você fala que a minha relação acadêmica com o trabalho tem a ver mesmo, uma coisa alimenta a outra, e assim Uhum. eu devo seguir aí daqui em diante, né? Até onde eu puder, né? Tenho 54 anos, me vejo ativo aí pelo menos mais 20 anos, né? Antes de a gente falar um pouquinho mais do Ação Educativa, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa coleção da Global Editora. Ela ainda existe? Que autores foram lançados nesse período que você ficou à frente dessa coleção? Literatura periférica, né? Chamava a coleção? Isso, ela foi criada em 2007, né? Ela ainda existe. Ela teve um período de 2007 a 2012, que é onde eu fiquei à frente, e foi também o período que ela mais publicou. Ela publicou cerca de 14 títulos. Ela colocou no mercado autores que já eram emergentes na periferia, que ainda não tinham oportunidade de publicar, como o Sérgio Vaz, por exemplo, que é muito conhecido, ele é cofundador do Sarau Cooperifa, e está lá até hoje, né? Está nessa coleção até hoje. Mas tem a Dinha, tem o Alan da Rosa, o Alessandro Buzo, que também é muito conhecido, mais pela atividade cultural do que pela literatura, né? Ele, inclusive, teve um programa no SPTV durante muitos anos, na Globo. O Sacolinha, né, que é um escritor periférico muito reconhecido no gênero do conto. A Dinha, que é uma poeta com formação acadêmica, uma poeta bem de periferia, mora na Quebrada até hoje e tem doutorado em teoria literária na USP. Enfim, e tem também um título que eu me orgulho muito de ter publicado, que foi A Rima Denuncia, do rapper Gog. É o primeiro, talvez o único livro de letras de rap de um único autor, né? Publicado no Brasil, né? E eu também publiquei lá nesse período o Luiz Alberto Mendes, né? Que é um escritor que é egresso do sistema penitenciário, ele tem uma trilogia pela Companhia das Letras e faleceu recentemente aí durante a pandemia. É um escritor muito importante que eu tenho orgulho de ter levado para lá. A coleção, quando eu deixei a coleção, ela praticamente parou, né? Ela manteve só o Sérgio Vaz, mas agora tá dando sinais de retomada. Quem está tocando lá é o Gustavo Tuna, que é um editor contratado, um editor da casa, né? Já há alguns anos. Inclusive, ele tem conversado comigo, né? E ele está tocando agora. Ela está ganhando um novo fôlego, essa coleção, né? Que bom, né? Eu fico satisfeito com isso. E já que estamos falando de livros, né? Como é que você organizou esse grafite Tendências Contemporâneas? Como ele foi idealizado, né? O que te motivou para organizar esse livro, essa obra? Foi um convite da professora Heloísa Buarque de Holanda, ela tinha a editora Aeroplano, né? Aeroplano Editora, e ela tinha um contrato com a Petrobras para uma coleção chamada Tramas Urbanas, que publicou inúmeros títulos sobre a cena cultural periférica no Brasil, né? E não só no Rio ou São Paulo, né? E, bom, e ela queria ter diversidade de linguagem, etc. E faltava um título na área de artes, né? De artes visuais. E a gente é parceiro ainda, né? Até hoje. E aí ela me procurou e eu falei da nossa experiência da Expo Grafite. A gente, na Ação Educativa, desde 2004, faz um evento comemorativo do Dia do Grafite, que é o 27 de março, que é o mesmo dia do teatro. Só que o Dia do Grafite ele nunca foi oficial em nível nacional, né? Ele só foi oficializado em nível municipal em 2004, no mesmo ano que a gente iniciou. Aí a gente faz uma exposição, sempre na ação educativa, faz uma pintura coletiva de um grande mural de 16 metros quadrados, faz uma exposição de obras em diferentes suportes e intervenções de rua, conforme a gente consegue recurso, a gente faz bastante coisa, um ano faz menos, mas sempre fazemos uma exposição.
E essa exposição, ela tem uma curadoria coletiva, ela tem um modelo, né, diferenciado, né? A gente reúne de 15 a 20 coletivos de grafite, né? E a gente busca, como é uma prática da própria ação educativa, a gente busca ter diversidade, né, de gênero, racial, coisa que no grafite também não tinha muito, né? É, sobretudo racial, então. E acabava que, por conta disso, a gente, por meio desse evento, a gente tinha contato com inúmeros artistas. Para vocês terem uma ideia, a gente sempre faz uma exposição, ela sempre tinha 25 artistas expondo, né? Então, se em 10 anos, foi quando eu publiquei o livro, então são 250 artistas expondo. Aí, fora os que faziam intervenção, a gente valorizava muito os coletivos, né? Então, você movimentou aí em 10 anos mais de 500 artistas falando com muita segurança, né? Então, foi uma experiência muito relevante que ela achou digna de registro. E aí eu fiz esse registro desse processo, de 2004 a 2013. 10 anos, né? 10 edições do evento. A gente teve artistas que passaram por lá, que se tornaram famosos, referência e tal. Então, foi legal ter feito esse registro. Bom, eu também não ia fazer só um relatório, né, do que aconteceu. E partindo da Heloísa Buarque, o convite, ela buscava me estimular a ver que conclusões, que observações eu fazia sobre esse processo. Aí eu observei três coisas, assim, primeiro a emergência dos coletivos, coisa que é na tradição do grafite em São Paulo, pelo menos, já existia lá nos anos 80 e que havia se perdido um pouco. Segundo, o grafite feito por mulheres. E terceiro, o grafite feito por artistas negros e com uma proposta negra, assim, né, de arte negra, né? E então eram essas as tendências que eu estava observando, que às quais eu me refiro no título, né? A gente teve a felicidade de ter o prefácio do Criolo, né? No livro e também um capítulo sobre pichação. Você falou da ação educativa. Explica um pouco para a gente como ela atua, que tipo de espaço é esse? A ação educativa é uma ONG hoje denominada OSC, né? Organização da Sociedade Civil. Ela foi criada em 1994, atuando nas áreas de educação e juventude. Naquela época, em 1994, o tema da juventude com um recorte, assim, esse recorte temático de juventude, políticas públicas para a juventude, era uma novidade, né? Ainda não se pensava muito assim. E na educação havia uma ênfase para a educação de jovens e adultos, que até hoje é forte na ação educativa. E o trabalho na área de juventude era feito muito nas periferias, né? E aí a instituição foi tendo contato com grupos culturais, com os chamados coletivos também. Essa expressão coletiva hoje a gente está muito incorporada, mas também era uma novidade naquele tempo. E era muito forte a cultura hip hop, né? Então a área de juventude teve contato com esses grupos. E quando a ação educativa mudou-se para sua sede própria, onde está até hoje, na Vila Buarque, no centro da cidade, onde há um espaço de auditórios, salas e tal, esses grupos culturais com os quais a ação educativa lidava naquele tempo, né, no ano 2000, né, foi quando a mudança, propôs de a gente realizar um evento de hip hop, né? E aí eu entrei na ação educativa justamente para coordenar esse espaço, de fazê-lo, né, acontecer, né, como espaço cultural e de educação, né? Espaço cultural de juventude e educação, né? E a gente foi tendo contato com essa cultura emergente da periferia. Então a gente viu nascer, a gente é meio causa e efeito, né, disso, né? A gente viu nascer, a gente viu o Ferrez publicar o Capão Pecado no ano 2000, a gente viu o Sarau da Cooperifa surgir, a gente viu o Samba da Vela surgir, e tinha contato com esse povo todo, né? E o movimento hip hop forte ainda, né? E aí a gente então constituiu aí que constituímos a terceira área, que é a área de cultura.
Então, a instituição seguiu, ela tendo esse espaço, que é um espaço importante, a gente se tornou ponto de cultura. Então, é uma instituição que atua sobre um tripé, que é o desenvolvimento de projetos, né, por meio dos quais a gente faz experimentações, desenvolve metodologias. O segundo é a incidência política, a gente sempre atua politicamente na sociedade, é uma instituição posicionada, não somos uma instituição assistencial ou de atendimento. E a nossa atuação é sempre em rede, a gente não atua sozinho. E o terceiro é produção de conhecimento, a gente procura sistematizar tudo o que faz. Então, por conta disso, é comum a gente ter bastante parceria com o meio acadêmico. Então, é assim que a ação educativa funciona, ela segue aí com seus 28 anos e fez em maio, sobrevivemos à pandemia, né? E estamos aí firme na luta, né? Sempre difícil, né? É uma instituição grande, né? Acaba também tendo as dificuldades de instituição grande também, né? E manter uma sede, a gente tem uma sede própria, né? Enfim, o que é uma conquista e muito importante, mas também dá um trabalho manter, mas estamos firmes. É uma organização que tem um lugar na sociedade, nas três áreas que atua, ela é referência nas três áreas, além de ela fortalecer sempre a BONG, né? Associação Brasileira de ONGs, o Sérgio Haddad foi presidente durante anos, foi diretor, a Vera Mazagão Ribeiro, hoje a nossa presidente, afastada da gestão, né? Ela já foi diretora da BONG, eu fui diretor da BONG no estado de São Paulo, hoje nós temos uma companheira que está na diretoria da BONG, então a gente sempre fortaleceu a nossa Associação Brasileira de ONGs, né?